No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. É um prazer ter você por aqui, que Deus abençoe você e a sua família. A palavra de Deus diz, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 24, Paulo falando sobre o fim de todas as coisas, sobre arrebatamento, sobre o final de tudo, ele diz assim, 1 Coríntios 15, versos 23 e 24. Mas a cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Veja bem, que aqui em 1 Coríntios 15, versos 23 e 24, ele diz que depois de todas as coisas virá o fim, quando Cristo tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. E aí muitos defensores da doutrina da Trindade, e até mesmo muitos irmãos unicistas, eles olham para mim e falam, tá aí, agora eu quero ver você sair dessa, porque realmente Cristo vai entregar o reino dele ao Pai, a Deus, ao Pai. Se nós aqui no Minuto da Unicidade passamos o nosso tempo inteiro falando que Jesus é Deus e não há outro além dele, isso já está mais do que definido, isso é um fato nas Escrituras, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se ele é Deus, como que ele vai entregar o reino a Deus? Se ele é o Pai, como que ele vai entregar o reino a Deus, ao Pai? Então, esse é um tema muito delicado, muito complexo, mas para quem entende as Escrituras, para quem pelo Espírito consegue compreender a essência das Escrituras, não fica com dúvidas, não fica com a menor dúvida. Porque eu já falei em algumas edições, lá no outro canal, né, que mudou agora o canal do Minuto da Unicidade, que o linguajar bíblico, ele é diferenciado do nosso linguajar ocidental. Primeiro ponto. A própria forma como Deus falava no Antigo Testamento, se você analisar, ele manteve o seu mesmo linguajar quando esteve aqui presente no Novo Testamento. Por exemplo, se Deus usou os profetas para falar, vou enviar meu servo, colocarei meu tabernáculo diante de vós, vou enviar meu anjo diante de vocês, eu vou enviar meu servo, vou enviar a raiz de Jessé, vou enviar o filho de Davi. Esse linguajar não foi perdido. Se você analisar esse ponto de vista, esse versículo, a partir do prisma trinitariano, bom, está faltando um aqui. Se Jesus vai, quando terminar todas as coisas, ele vai entregar o reino a Deus, ao Pai, o que vai fazer o Espírito Santo? Porque o autor não falou. Como é que vai ser o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade? Vai fazer o que com ela? Qual é o papel dela depois de todas as coisas? E depois que Cristo entregar o reino dele ao Pai, ele vai fazer o que da vida? Ele vai perder o reino dele? Porque ele é Deus, soberano, único. E aí, veja que o tema não é tão simples assim, e isso não é tema que se resolve aqui no Minuto da Unicidade, isso é só para chamar a sua reflexão e para reforçar que ele é Deus e não há outro além dele, para manter viva em seu coração a chama da verdade. Veja o que diz o evangelista aqui, o Evangelho de Lucas. Diz assim, falando de Cristo, veja bem, Lucas 1, capítulo 1, versículos 32 e 33, diz assim, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Será chamado Filho do Altíssimo. Não é que ele seja filho de literalmente, não. É um título que ele recebeu. Será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Você está entendendo? Aí o verso 33 diz, e reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Ouvindo aí, os defensores da doutrina trinitariana, diz que ele reinará para sempre, o reino dele nunca terá fim. O profeta Daniel, falando do mesmo assunto, diz assim, e foi-lhe dado domínio e honra e o reino
para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído, ou seja, que não terá fim. Daniel 7,14 diz que o reino dele jamais será destruído, jamais terá fim. Lucas está falando, olha, a profecia está aqui. Quem disse isso é o anjo falando para Maria. Gabriel falando para Maria, olha, ele vai reinar para sempre. O reino dele nunca vai terminar. Mas, segundo Paulo, vai terminar, porque ele vai entregar o reino ao Pai. Você está entendendo? Como que é importante nós analisarmos essas questões e não ficarmos apenas aqui do que nos passa nos cursos teológicos, aquelas aulas já formatadas, vindo de Calvino, Lutero e tudo mais, e etc. e companhia, homens corruptos de entendimento, homens que realmente fizeram coisas do arco da velha. Essa doutrina calvinista, uma doutrina terrível. E Calvino foi muito mais terrível do que sua própria doutrina, foi muito mais maligno do que sua própria doutrina, porque ele mandou matar aqueles que pensavam diferente dele. Colocou na lenha, na fogueira verde, Miguel de Servet, um homem que combateu a doutrina da Trindade e dizia-se ser amigo de Miguel de Servet. Vai pesquisar, leia a história. Quando a Bíblia ela enfatiza não matarás, e quando o Senhor Jesus diz orai pelos vossos inimigos, por aqueles que vos perseguem, não, Calvino simplesmente falou, vamos tirar esse cara daqui porque ele está atrapalhando. Ele mandou matar, ele fez de tudo para que ele fosse morto. Então veja, o que Paulo está dizendo? Paulo está usando o linguajar que eles entendiam muito bem. Quando Deus fala, eu vou enviar meu servo, olha, mas preste atenção, o servo que eu vou escolher, vou enviar sou eu mesmo, não é outro. Isaías 43:10. Paulo manteve a fidelidade até mesmo por causa da cultura do idioma oriental. Ele está falando de fim de todas as coisas, está falando que todas as coisas vão voltar ao seu estado original. Você está entendendo? Para resumir, o tempo é muito amplo, teríamos que citar muitos versículos. Ele está falando, depois que terminar todas as coisas, o processo que Cristo veio fazer aqui, tudo que o Cristo fez, seu reino, todas as coisas, vão voltar ao seu processo, ao seu plano original, aquele lá de Gênesis, aquele projeto, vai voltar as coisas serem daquela forma. E nós herdaremos a terra, nós vamos reinar aqui na terra com Ele. Por isso que é bom você não pegar o versículo somente isolado e ler o texto todo para você entender do que o autor está falando. Que tudo embaixo do céu tem seu tempo, tem seu propósito. Então, o período do sacrifício, de tudo isso, esse período vai chegar a hora em que as coisas serão todas restauradas. Você está entendendo? Serão todas restauradas ao seu plano original. Vamos voltar a ter a mente que tinha Adão e Eva antes da queda. Mas é só, como Paulo está falando aqui, quando chegar o final de todas as coisas. E por fim, diz ele, depois virá o fim, quando ele houver aniquilado todo o império, toda a potestade, ele vai subjugar tudo. Mas não que ele vai deixar de reinar, ele vai deixar de ser Deus de hipótese nenhuma, porque não tem outro além dele, não tem outro lá junto com ele. E ele fala, o próprio Cristo diz, eu e o Pai somos um, em sua totalidade, em propósito, em unidade, único, em essência, em poder. É de uma só pessoa, ele ia ser apedrejado, por isso, leia todo o texto de João, capítulo 10, a partir do verso 30 em diante. É claro que algumas perguntas não terão respostas nesse minuto da unicidade em específico, mas nós seguimos aqui, essa é a proposta, todo dia trazer essa palavra de fé e esperança para o seu coração. Que Deus abençoe a todos, de maneira rica e abundante. Tenham todos um excelente dia, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.